Ok. Bom dia para todos e todas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém. É bom estar aqui. Obrigado, pastor Rogério, pelo convite. Mônica e todo o pessoal do Sertãozinho, do Refúgio. Um privilégio estar aqui. Acho que todo mundo vive uma agenda, intensa. A minha também não é diferente. A gente nem tinha mais planos de viajar esse ano, mas lá no encontro que tivemos em Curitiba, com a rede de organizações e igrejas parceiras, nós acertamos com o pastor Rogério para vir aqui e ter esse tempo exclusivo, com o Sertãozinho, com vocês, nesse final de semana. Estou aqui desde sexta-feira, temos caminhado aí pelo Sertãozinho, temos caminhado lá na Vila São Pedro, em São Bernardo, na Grota. Quem conhece a Grota aqui, Já foram na Grota, não? O risco de ir nesses lugares, eu sempre falo, pastor Rogério, o risco de ir nesses lugares empobrecidos, nessas comunidades que às vezes são invisíveis para a gente, o risco que você corre de ir nesses lugares é encontrar Jesus por lá. Esse é um risco, porque Jesus é encontrado entre os pobres. Jesus é encontrado entre aqueles que para muitos de nós são invisíveis. Jesus ama a todos, viu, meus irmãos e irmãs? Jesus ama a todos igualmente, mas eu costumo dizer que Jesus tem uma quedinha pelo mais fraco. Jesus tem uma quedinha pelo mais vulnerável. Se você ainda tem dúvida disso, lê de novo os evangelhos. Lê mais uma vez os evangelhos. E você vai perceber facilmente essa quedinha de Jesus, pelos mais vulneráveis. E Deus aponta para isso o tempo todo nas Escrituras. Deus aponta para isso o tempo todo. Ainda ontem à noite nós falávamos sobre esse quarteto da vulnerabilidade, que você vai ver uma atenção especial de Deus sendo dada para eles. O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Você consegue perceber isso na Bíblia toda. Deus chamando o seu povo para não esquecer dessas pessoas que estão em situação de desvantagem social e econômica. E no Brasil, num país como o nosso, são pessoas que estão em situação de desvantagem, muitas vezes apenas por causa da geografia, o lugar que elas nasceram. Elas nasceram em desvantagem por causa da geografia. Lá em Curitiba, tem uma diferença muito significativa entre uma criança que nasce no Batel, que é um bairro com índice de desenvolvimento humano de Suíça, e uma criança que nasce a 7 quilômetros do Batel, na Vila Parolim, que é um bairro de Curitiba, que tem um índice de desenvolvimento humano da República Democrática do Congo, que não tem nada de democrática. Congo. A 7 quilômetros de distância, dentro de uma mesma cidade, você tem uma Suíça e um Congo. A criança que nasce na Vila Parolim, ela vive, em média, 12 anos a menos do que uma criança que nasce no Batel. Só por causa da geografia, o lugar que ela nasceu. Em outros contextos, tem outros elementos. Tem a geografia, tem a cor da pele. E tem o gênero. É diferente. Você pode nascer homem branco no Leblon, ou pode nascer mulher negra no Jardim Gramacho. A vida não começa 0-0. O jogo não começa em empate. Crianças que nascem em situação de desvantagem por causa do endereço, por causa da cor da pele e por causa do gênero. O Evangelho tem algo a dizer sobre isso? Será que o Evangelho tem algo a dizer sobre injustiça? O que vocês acham? Tem, né? Era só para me apresentar. Já vou entrar aqui no... Como é que é o esquema ali? 10h42. Eu tenho 30 minutos. Tinha. 10h05, mas 11h05? 11h20. Vamos ver. Eu vou tentar. É um prazer estar aqui. A gente vai olhar para a Bíblia. Eu falei para o pessoal ali que eu consigo falar em 30 minutos se eu não contar a história. Já comecei errado, mas vamos tentar ficar aqui na Bíblia. Então, eu lidero uma organização missionária
que chama-se Missão Aliança. É uma organização diaconal. Eu vou falar um pouco antes, eu vou contar a história, não tem jeito. Mas eu sou natural de Recife, e eu tive uma experiência de conversão, também não é longa a história, mas que me levou na direção das pessoas mais vulneráveis, né, da minha cidade. E eu estava trabalhando, eu sou engenheiro florestal, me especializei na área de gestão ambiental e fui trabalhar em projetos de urbanização de favelas na cidade do Recife, no governo do Estado, na Companhia Habitacional do Estado, na Coab. E foi nesse ambiente de favela que eu tive acesso à Bíblia, e que virou minha cabeça, num processo de conversão e de enxergar o mundo e as pessoas a partir de uma outra perspectiva, que eu entendia que era a perspectiva de Deus. E isso me manteve naquela comunidade, e as coisas mudavam com esse projeto de urbanização de favelas. A infraestrutura mudava, o bairro, a favela se transformou num bairro, mas eu via que as pessoas não mudavam. As pessoas não mudavam, a morte continuava imperando naquele território, a violência, o tráfico de drogas, a garotada sem perspectiva nenhuma de vida, a não ser o tráfico, que não é perspectiva de vida, é perspectiva de morte. E eu entendi, a partir da leitura bíblica, que um elemento que faltava ali era evangelho. As pessoas precisavam saber, ter acesso à verdade bíblica de que elas são amadas por Deus, e elas não precisam fazer absolutamente nada para ser amada por Deus. Você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Você não consegue nem fazer nada que leve Deus a te amar menos, tá? Eu não sei se isso é uma boa notícia para você, mas é uma boa notícia para mim. Não tem nada que você faça que leve Deus a desistir de te amar. É bom que você saiba disso. Se você está tentando aprontar para ver se Deus desiste, Ele não vai desistir. Tá bom? Eu não sei se isso é uma boa notícia, né? Não sei se isso coloca pressão sobre você, mas Deus te ama dessa maneira. Não tem nada que você faça que te leve Ele a amar menos. Virar as costas para você, não quero mais, desisto. A gente faz isso, mas Ele não faz isso. E eu fiquei nessa comunidade. Saí do governo do Estado e fiquei nessa comunidade trabalhando para proclamar e demonstrar o Evangelho de maneira muito, muito simples, muito prática. E depois eu dei mais um passo de viver numa comunidade empobrecida. Então, nós saímos de Recife e fomos viver entre os pobres. E era um movimento que a gente acreditava que Deus estava nos conduzindo. Não sabia quanto tempo ficaria nessa comunidade pobre. Não sei, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Fiquei 15 anos. Né? E ficamos lá, a água é boa. Tem lugar que você toma água que é boa, você fica. Lá na grota tem água mineral, né? Brotando lá no pé do morro. Se for lá, você vai encontrar Jesus, vai tomar água da vida, lá naquele território. E eu fiquei por 15 anos nessa comunidade e nasceu uma igreja e uma organização para servir a comunidade, e a nossa proposta era fazer uma proclamação do Evangelho por meio de palavras e ações, e foram nascendo aquilo que você pode chamar de projeto social. Eu não chamo de projeto social, eu chamo de resposta bíblica. A gente estava numa comunidade com índice de evasão escolar absurdo. Existe nas comunidades uma relação direta entre evasão escolar e entrada no tráfico. Se você já teve acesso, né, e já tem alguma conexão com o tráfico, está sendo filmado, né, tem que ver o que é que fala. Mas assim, você nunca vai chegar numa biqueira, né, numa boca, e vai perguntar assim: qual é a tua série aí? Porque não tem ninguém na escola mais. Então, saiu da escola, cai no tráfico, em alguns territórios. Então, combater a evasão escolar é um projeto de vida, porque entrar no tráfico vai morrer. Então, uma resposta bíblica, num contexto onde tem um alto índice de evasão escolar, é você trabalhar para que essa criança permaneça na escola. Isso é resposta bíblica, porque é uma questão de vida ou morte em alguns territórios. Se a gente quiser chamar de projeto social, pode chamar, não tem problema nenhum. Num contexto onde você encontra pessoas com fome, a resposta bíblica para a fome é comida. Eu não sei se você sabe disso. Não é culto. Não é culto. A boa notícia para quem está desempregado também não é culto. É uma oportunidade de trabalho que possa restaurar a dignidade dessa pessoa. Não é? A boa notícia para quem tem tudo, menos uma boa razão para continuar existindo, é uma palavra de Deus, que gere esperança, que gere fé, que faça essa pessoa encontrar propósito para continuar vivendo.
Então a gente trabalha com essa perspectiva. E eu fiquei nessa comunidade, e nasceram os programas, nasceram as iniciativas na área de educação, de agroecologia, de geração de trabalho e renda, de saúde, de desenvolvimento rural. E eu trabalhei nessa comunidade por 15 anos, e depois de 15 anos a gente fez uma transição para uma liderança local, pessoas que caminharam conosco, que foram discipuladas. Eu sempre trabalhei com essa perspectiva de... Eu trabalho com o conceito de liderança. Liderança é a arte de você se tornar desnecessário. Isso é liderança. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não migrar de uma ação do reino para uma ação do império, viu? Tem que ter cuidado, que a gente cai facinho nessa coisa do império. Não é? É um risco muito alto. Então, Jesus trabalhou com essa perspectiva. Ele investiu 3 anos na vida de 12 homens. Gente complicadinha, igual a gente. Né? Complicado. Sabe aqueles meninos? Tudo menino bom, né? Tudo menino bom. Você lembra do Pedro lá? Já no final, já Jesus sendo preso, Pedro com a espada lá. Eu não sei por que ele andava com a espada. Não sei se era para descascar laranja, né? Para limpar a unha, mas ele dá na cabeça do cara. A gente pensa que ele deu na orelha, né? Ele deu na cabeça, errou, estava escuro, né? Alguns comentaristas falam que dos 12, 6, pelo menos 6 eram zelotes. Vocês sabem o que é que os zelotes queriam, né? Os zelotes queriam fazer a revolução armada. Então, aquela tropa de elite que Jesus chama, né, era uma garotada, né, uma rapaziada, tudo gente boa. Jesus pega essas pessoas, investe nessas pessoas, empodera essas pessoas, transfere para essas pessoas toda a autoridade que o Pai deu a ele, e Jesus fala assim: saiam pelo mundo e façam como eu fiz. E essa metodologia, essa pedagogia de Jesus está de pé até hoje, fazem mais de 2000 anos. Né? Jesus trabalhou com essa perspectiva de empoderar, de capacitar, de discipular, de sair de maneira responsável, e a missão continua. Então, trabalhamos com essa perspectiva. Jesus levou 3 anos, eu levei 15 na comunidade, e a gente pôde sair de maneira tranquila, responsável, os trabalhos seguem, avançam, e eu assumi a liderança da Missão Aliança aqui no Brasil, que é uma organização diaconal, uma organização de serviço, e trabalhamos no Brasil agora, atualmente, em 11 cidades, e a Missão Aliança é norueguesa, é uma missão com uma vocação muito clara para a diaconia, para o serviço, para essa atenção às pessoas que estão em situação de desvantagem, né, social e econômica, e a gente trabalha no Brasil com e a partir de igrejas locais. Então, temos uma rede linda, maravilhosa, a Missão Aliança é interdenominacional, está presente em 10 países, no continente asiático, na África e aqui na América Latina. E nós temos essa rede linda de igrejas batista, metodista, presbiteriano, luterano, pentecostal, gente que está descobrindo ou redescobrindo ou resgatando a sua vocação diaconal, a vocação para o serviço. É gente que abriu os olhos, olhou para a Bíblia de novo e descobriu que Jesus é um diácono. Jesus entende a sua missão no mundo como uma missão de caráter diaconal. A gente fala em diaconia na Bíblia, o pessoal só lembra de Atos 6, né, da instituição dos diáconos, mas diaconia significa serviço. Toda vez que você encontrar nas Escrituras a palavra serviço, servir, servo, a raiz dela é diaconia. Ministério, diaconia. Jesus é um diácono. Em uma das suas declarações públicas a respeito da sua missão no mundo, ele fala assim: porque o Filho do Homem não veio para ser diaconado, mas para diaconar e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a comunidade que nasce em volta de Jesus, ela é, por natureza, uma comunidade diaconal. Essa comunidade aqui é uma comunidade diaconal. Vocês existem para a diaconia. Vocês existem para o serviço. Isso não é algo opcional, isso é a natureza de qualquer comunidade que brota, que nasce em volta de Jesus Cristo. Nós seguimos um diácono, que diaconou e orientou para que nós saíssemos pelo mundo e fizéssemos como ele fez, seguindo o exemplo dele. Então, a diaconia não é para alguns, a diaconia não é algo opcional, a diaconia é um imperativo bíblico. Ser discípulo é ser diácono. Então, ou a igreja é diacônica, ou ela não é a igreja de Jesus. Não é, tem que ter coragem de começar a chamar de clube. Nós somos um clube gospel, né, bacaninha, legal, a gente se reúne a cada domingo, toma um café, toma um chá, recebe uma palavra de autoajuda, né, vive a semana, né, com a consciência tranquila, e depois volta no próximo domingo. É clube. Igreja
de Jesus, orientada por Ele, que tem Ele no centro, que tem Ele como cabeça, ela é uma comunidade que serve o outro, que não existe para si mesmo. Essa é basicamente a distinção entre um clube e uma igreja. Clube existe para servir os seus sócios. Igreja existe para servir os seus não sócios. A razão da existência dessa igreja não está aqui dentro, está lá fora. Isso aqui só faz sentido se vocês estiverem reunidos aqui para aprender, com a disposição de sair daqui para se espalhar e fazer aquilo que vocês aprenderam. É isso. Na nossa comunidade lá em Itaperuçu, a gente tem um lema assim, todo mundo sabia de cor. Quando termina o culto, começa a missão. Quando termina o culto, começa a missão. A gente se reúne para aprender e se espalha para fazer. Eu falava que essa era a batida do coração de Deus, né? Reúne para aprender e se espalha para fazer. É isso que dá senso de propósito e de missão para qualquer comunidade de fé. Mas a gente vai olhar para o Evangelho. 10h53. Vai controlando aí. Tem uma sirene que toca, assim, quando... você pode abrir a Bíblia é coisa de antigo, né? Você pode acessar a sua Bíblia. Eu sou antigo, tá? Com todo respeito, viu? Mateus capítulo 14. É um texto muito conhecido. Muito conhecido. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada novamente. Estou ouvindo barulhinho de Bíblia, que legal. Nunca mais tinha escutado isso. Esse papelzinho de seda aí, não vou nem falar. O pessoal lê Bíblia aqui, né? Ô, glória! Maravilha! Coisa boa. Aquelas igrejas que lê Bíblia. Vou procurar não falar muita bobagem. Ok, Mateus 14. É muito conhecido mesmo, né? Para quem tem acesso à Bíblia, para quem lê Bíblia. É uma história, um relato, uma narrativa conhecida aí. É um pouquinho longo, mas eu quero olhar com vocês assim mesmo. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Eu estou no versículo 13, eu falei isso? Não? Puxa vida. Mateus capítulo 14, verso 13. Certo. Desculpe. A partir do versículo 13. Já foi lido o texto. 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Qual é a resposta bíblica para a fome? Comida, segundo Jesus de Nazaré. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir
ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Então, se vocês puderem manter a Bíblia aberta, a gente quer dar uma olhada para esse texto. Jesus parece estar procurando um lugar tranquilo para descansar. Parece que é isso que ele está procurando, mas ele se depara com uma multidão de gente excluída, clamando por cuidado. Gente clamando por libertação, gente clamando por cura, gente desesperadamente clamando por cura, por libertação, gente precisando ter a sua esperança renovada. É isso que Jesus encontra, mesmo procurando lugar para descansar. Jesus se depara com essa multidão que está, na verdade, sedenta por vida, gente querendo viver. Gente querendo viver. E essas pessoas, ao ouvir as palavras de Jesus, palavras cheias de sabedoria e de autoridade, e a ver os atos de misericórdia de Jesus, ao ver as manifestações do poder de Jesus, essas... É o meu, não? Não. Essas pessoas começam a reconhecer em Jesus, aquele que era conhecido como filho do carpinteiro, as pessoas começam a reconhecer em Jesus o Messias prometido. Mas há uma surpresa, porque todos esperavam que o Messias fosse um rei poderoso, vocês sabem disso. A expectativa de Israel era por outro tipo de Messias. Então, ao mesmo tempo que muita gente sedenta por vida enxergava em Jesus o Messias prometido, tinha gente que não conseguia ver em Jesus o Messias prometido. Ele não parece ser o filho de Davi que a gente espera. Eles queriam alguém mais poderoso. Eles queriam um outro tipo de Messias, um Messias que correspondesse às suas expectativas. Até João, o Batista, de certa forma, ele também é frustrado nas suas expectativas. Vocês devem lembrar disso. João, quando estava preso, ele manda alguns dos seus discípulos até Jesus e fala assim: pergunta para ele se ele é mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Lembram disso? Está lá em Mateus capítulo 11, verso 3. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Outro o quê? Outro o quê? Outro que corresponde às minhas expectativas. Eu não sei se você já falou com Deus assim: tu és Deus mesmo ou eu tenho que procurar outro? Aí Deus fala: outro o quê? Aí você fala: outro que faça o que eu quero. Outro que responda às minhas orações com a resposta que eu quero, né? Eu não sei se às vezes a gente não lida com Deus dessa forma. O Senhor é Deus mesmo? Eu devo procurar outro. João Batista fala isso. Tu és mesmo o Messias? Ou a gente tem que esperar outro? Outro que corresponde às minhas expectativas. Que coisa é essa? Que loucura é essa de um Messias que está caminhando na direção da morte? Que coisa é essa de um Messias que está se entregando? Está indo para a cruz. Então, ao mesmo tempo que tinha muita gente que via em Jesus o Messias prometido, tinha outros que estavam muito frustrados. Muito frustrados. E tinha gente querendo que Jesus fosse o Messias que eles esperavam. Esse ambiente aqui, desse texto que nós lemos, se a gente olha para o relato de João a respeito desse acontecimento aqui, esse ambiente aqui, ele tornou-se, quando Jesus faz essa multiplicação dos pães, era muita gente reunida. 5.000 homens, e não conta aqui mulher e crianças, porque não contava na época. Era muita gente. Esse ambiente, onde Jesus fala com autoridade,
e manifesta o poder de Deus, esse ambiente torna-se um ambiente sedutor, um ambiente ideal para uma aclamação popular. Um ambiente onde aqueles que estavam enxergando em Jesus o Messias queriam aclamá-lo como rei. O João fala sobre isso, viu? João fala sobre isso quando ele relata essa mesma passagem aqui. Um ambiente sedutor de aclamação popular, de poder e de fama. Esse ambiente aqui se torna um ambiente de aclamação popular, de poder e de fama. E qual é o movimento que Jesus faz quando ele percebe que as pessoas estão querendo, diante desse milagre, estão querendo aclamá-lo como rei? Qual é o movimento que Jesus faz? Jesus retira-se para orar. O texto diz que Jesus retira-se para orar. E aí, de madrugada, então, quando Jesus percebe esse ambiente sedutor e que as pessoas estão querendo, o texto, a expressão que João usa é essa: as pessoas estão querendo aclamá-lo como rei à força. Quando Jesus percebe isso, Jesus sobe o monte e fica sozinho com o Pai. E de madrugada ele desce do monte e ele vai encontrar os seus discípulos, vai caminhando sobre as águas agitadas pelo vento, diz o texto. Eu quero que vocês, olhando para esse texto, vocês consigam perceber esse movimento que Jesus faz. Num ambiente sedutor, de aclamação popular, de poder e de fama, Jesus faz esse movimento de sair desse espaço, de subir o monte e ficar a sós com o Pai. Mas depois de ter esse tempo a sós com o Pai, Jesus, ele desce. E ele rejeita um outro ambiente. Primeiro ele rejeita um ambiente de aclamação popular. Depois ele rejeita um ambiente de acomodação. Jesus faz um movimento muito interessante. Primeiro ele renuncia ao poder e à fama. Depois ele renuncia à tranquilidade e à acomodação que ele encontrou lá no monte. Eu acho que isso aqui já é uma dica interessante para a gente. O movimento de Jesus de sair desse ambiente de aclamação popular e de fama, mas não ficar muito tranquilo naquele ambiente, na presença do Pai, no monte, isolado das demandas e dos gritos de necessidade das pessoas. Então Jesus renuncia o poder e a fama subindo o monte, e Jesus renuncia à tranquilidade e à acomodação descendo do monte. Essa é uma dinâmica que a gente percebe na vida de Jesus e na caminhada de Jesus. Esse ensino, eu acredito que é importante para a gente. É importante. Jesus deixa de lado a tentação do sucesso e do poder, que torna o nosso coração orgulhoso. Ele orienta a gente a fazer isso. Deixar de lado a tentação do sucesso e do poder. Mas também ele orienta a gente para deixar de lado a tranquilidade e a acomodação que pode fazer a gente adormecer, nos tornando indiferentes ao sofrimento alheio, ao sofrimento do outro, aos gritos de necessidades do nosso entorno. Então, Jesus foge da tentação do poder, indo até Deus. E Jesus deixa a tranquilidade, indo até as pessoas que precisam de ajuda. Esse movimento é muito interessante e é desafiador para todos nós. Eu penso que isso é uma vocação para todo discípulo de Jesus. Jesus está modelando gente aqui. Jesus está treinando gente. É isso que ele faz. Ele foge da tentação do poder, indo até Deus, e ele deixa a tranquilidade, indo até as pessoas que precisam de ajuda. Então Jesus indica um caminho para a gente. Jesus indica um caminho para a sua comunidade de discípulos missionários. Comunhão com Deus e aproximação das pessoas com o propósito de servi-las em suas necessidades. O texto também mostra para a gente que no meio da turbulência e da tempestade, Jesus se faz presente e nos encoraja. Amém? Dá para ver isso no texto? A presença de Jesus no meio da turbulência, no meio da tempestade. Ele se faz presente e ele nos encoraja. Ele vai até os discípulos
O texto diz que estava um pouco escuro, o vento soprava forte, e quando os discípulos enxergaram algo vindo sobre as águas, ficaram apavorados e gritaram de medo. Versículos 24 a 26. E Jesus fala o quê? Coragem. Coragem. Sou eu, não tenho medo. Então, as tempestades estão aí. E todos somos vulneráveis. Todos podemos ser atingidos pelas tempestades. Mas o texto bíblico e a palavra de Deus, ela nos desafia a permanecer no caminho, a permanecer navegando, mesmo que haja tempestades. A fé em Jesus, ela vai nos dar a resiliência necessária para continuar navegando, mesmo em meio a tempestades. A gente não pode desistir. Não desista. Não desista. Desistir é suicídio existencial. Desistir é decretar a morte dos sonhos. Desistir é descartar a possibilidade do sobrenatural. É fechar as portas para o Deus do impossível. Não desista, coragem. O texto diz isso, coragem. E se a gente for renovado e reanimado por Jesus, a gente vai ser capaz, não apenas de seguir caminhando, mas capaz também de encorajar outros. Encorajar outros a não desistir, a insistir um pouco mais. Jesus, ele não está indiferente aos seus desafios. Jesus não está indiferente ao seu sofrimento, às suas lutas. Jesus não está indiferente. Então espere pela manifestação poderosa de Jesus na sua vida, mas espere enquanto você caminha. Amém? Não espere parado, espere enquanto caminha. Então, essa história aqui, ela realça ao mesmo tempo a sensibilidade de Jesus para ouvir o grito de necessidade daqueles que sofrem e a sua disposição de salvar aqueles que correm risco de morte. O que é que Pedro fala? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O que é que Jesus fala? Pode vir, Pedro. Venha. Pedro era atrevido, né, Pedro? Ele sai da água, ele começa a andar. Diz que ele sente a força do vento, fica com medo e começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele grita pelo Senhor. Não é isso que o texto diz? Senhor, salva-me. Qual é a reação de Jesus? Quem mandou duvidar, Pedro? É isso que Jesus faz? É nada. O texto diz que imediatamente Jesus estendeu o braço e salvou Pedro. O negócio é estranho, né? Um carpinteiro salvando um pescador. Né? Se tem alguém que manjava de mar ali, era Pedro, né? Mas Jesus estende o braço e segura Pedro. O versículo 31 fala isso, imediatamente. Quando Pedro clama por salvação, quando Pedro clama por resgate, a resposta de Jesus é imediata. Ele estende a mão e segura Pedro. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o Espírito de Jesus. Jesus está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que sofrem. E Jesus está sempre com as mãos estendidas para salvar quem está em risco de morte. Esse é o Espírito de Jesus. Ouvidos atentos e mãos estendidas. Ouvidos atentos para o clamor daquele que sofre e mãos estendidas para socorrer aquele que está correndo risco de morte. Meus irmãos, a igreja de Jesus precisa ter o mesmo Espírito de Jesus. A igreja de Jesus precisa ter o mesmo Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus é esse. Ouvidos atentos e mãos estendidas. Ouvidos atentos e mãos estendidas. A igreja precisa desenvolver a habilidade de ouvir o clamor do mundo. E ao ouvir o clamor do mundo, ela precisa imediatamente dar uma resposta para esse clamor. Ela precisa estender o seu braço para salvar aquele que está correndo risco de vida. Quem é servo da vida não pode cruzar os braços diante de qualquer estrutura geradora de morte. Não pode. Nós somos servos da vida, correto?
não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier, né? Então, Jesus é a vida, nós seguimos Jesus. Então, se nós somos servos da vida, nós não podemos cruzar os braços diante de qualquer grito, clamor ou estrutura que gera morte na nossa sociedade. Então, a igreja de Jesus precisa ter o mesmo espírito de Jesus. Qual é o espírito de Jesus? Se vocês repetirem isso, eu já vou ficar feliz da vida. Já valeu a viagem. Ouvidos atentos e mãos estendidas. Vocês podem repetir? Ouvidos atentos e mãos estendidas. No próximo domingo o pastor Rogério vai perguntar, né, pastor Rogério? Ouvidos atentos e mãos estendidas. Esse é o espírito de Jesus. Esse precisa ser o espírito da igreja de Jesus. Então, se como igreja e discípulos não agirmos na sociedade com o mesmo espírito de Jesus, nós temos que nos perguntar, sabe o quê? Se a gente não estiver fazendo isso, se a gente não estiver sendo essa igreja com ouvidos atentos e braços estendidos, a gente tem que perguntar a que distância a gente está dele. A que distância nós estamos de Jesus? Porque a presença de Jesus é uma presença que nos influencia. Se ele não está exercendo essa influência sobre nós, se nós não estamos absorvendo o mesmo Espírito de Jesus, a gente tem que ser honesto e perguntar assim, a que distância eu estou dele? A que distância nós estamos dele que ele não está conseguindo mais influenciar a gente? Que a gente não está mais conseguindo ser contagiado pela presença dele? A gente tem que fazer essa pergunta. Mais 3 minutos, tudo bem? 11h14, dá? Então, belas canções, bons discursos e sólidas confissões de fé que não resultam em ações concretas de serviço e de misericórdia em favor daqueles que sofrem, meus irmãos, com todo respeito, não servem de nada. As necessidades da vida, elas não nos perguntam por confissões de fé. As necessidades da vida nos perguntam por soluções de fé. Soluções de fé. As nossas declarações de fé para quem está sofrendo, muitas vezes não produz efeito nenhum. As pessoas querem experimentar o amor de Deus. As pessoas precisam ser tocadas por Deus. O amor do ponto de vista bíblico, vocês sabem disso, o amor do ponto de vista bíblico não é um sentimento, é atitude. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que ficou fazendo declarações de amor para você. Coisa linda, né? Nada disso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Isso não é sentimento, isso é ação concreta. Ação concreta. O amor, do ponto de vista bíblico, não é um sentimento, é uma atitude. Amar é verbo, né? Amar é verbo, o verbo é ação. Ação. Então, as pessoas que correm risco de morte na região de vocês, elas clamam por uma oportunidade de vida. E tem gente gritando nessa região, viu? Tem gente gritando, se você abrir os ouvidos, você vai ouvir gente clamando por socorro na região aqui do ABC. Tem ou não tem, Mônica? Tem muita gente. Tem grito de crianças com fome. Tem crianças que daqui a pouco estão entrando numa situação de desespero. Eu vivi em comunidades e eu conheço muitos territórios no Brasil que quando fala-se de férias escolares, não tem celebração na casa. Quando começa a falar de férias escolares, férias é sinônimo de fome, meu irmão. Porque não vai ter mais merenda escolar. Você sabe o que é isso? Não vai ter mais merenda. E o lugar que a criança come é na escola. Então, férias significa fome. Fome. Tem criança clamando. Tem mãe que está começando a ficar desesperada quando vai chegando dezembro. Porque ela vai ter que voltar a falar para o filho dela, vai dormir que passa. Sabe o que é isso? Vai dormir que passa. Tem criança gritando, tem criança abandonada, tem criança sendo espancada, tem criança sendo violentada, tem grito de crianças nessa região, tem grito de idosos descartados, deixados sozinhos, tem grito de quem está
enfrentando as tempestades da vida sem uma presença amiga. Tem gritos de jovens sem perspectiva de vida. Tem grito de gente desempregada. Tem grito de gente que tem tudo, menos uma boa razão para continuar vivendo. Tem grito. Vocês devem conhecer gente assim. Eu conheço. Gente que tem tudo, menos uma razão para acordar amanhã. Tem gritos. Tem gritos. E a gente não pode ficar de braços cruzados, indiferentes, diante de tantos gritos, dizendo, é assim mesmo. Não. Não é para ser assim mesmo. O verdadeiro discípulo de Jesus faz com os outros aquilo que Jesus fez por ele. Estende a mão e oferece ajuda e socorro. Então, que a gente possa andar por onde Jesus andou. Andar pelo caminho de baixo. Jesus não dá a volta por cima de ninguém. Se tem alguém que está chamando você para dar a volta por cima, não vai não, porque não é Jesus, tá? Jesus dá a volta por baixo. Paulo fala assim, né, escrevendo aos Filipenses, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, se faz o quê? Homem. Que sendo o Senhor, se faz servo. Jesus está sempre dando a volta por baixo. Jesus não dá a volta por cima de ninguém. Então nós somos vocacionados como comunidade de Jesus, como comunidade de discípulos de Jesus, a dar a volta por baixo, a andar por onde ele andou. Andar por onde ele andou, longe dos holofotes, longe das disputas pelo poder, longe de uma vida acomodada. Que o nosso movimento seja esse movimento que Jesus faz. Um movimento entre a comunhão com Deus e o serviço às pessoas. A comunhão com Deus e o serviço às pessoas. Amém? Que a presença de Jesus renove a sua alegria, renove a sua esperança, habilitando você não apenas para seguir, mas para seguir e encorajar outros que estão desanimados, prestes a abandonar a fé, a continuar a caminhada. Que nós tenhamos o mesmo Espírito de Jesus, sempre prontos para ouvir o clamor dos que sofrem, estender as nossas mãos para servir aqueles que se encontram em situação de desvantagem, aqueles que foram abandonados, largados à beira do caminho. A minha oração é que o Senhor nos ensine a amar os outros como Ele nos ama. Amém? Amém. Você concorda com isso? Amém. Que Jesus nos livre de nos tornarmos uma igreja com muita teoria e pouca prática. Vocês estão vivendo um novo tempo. Um novo tempo. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, pela existência dessa igreja, por aquilo que Deus começou a fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Sou grato a Deus pela sua vida, pastor Rogério, Érica, pela coragem, disposição, determinação de vocês de ouvirem a voz de Deus e seguirem a direção que Deus está dando para vocês. Que essa comunidade aqui seja uma comunidade que tem essa marca e que não abre mão desse DNA de uma comunidade que não existe para si mesma. Uma comunidade que existe para o outro. Uma comunidade diaconal. Que o Senhor os habilite a amar os outros da mesma forma que Ele ama vocês. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Não tem mérito nosso nenhum. Esse povo aqui é o povo da misericórdia. Só existe essa comunidade por causa da misericórdia de Deus. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Então esse povo aqui, nós não podemos, se nós somos o povo da misericórdia, nós não podemos sonegar uma porção dessa misericórdia para aqueles que nós encontramos caídos à beira do caminho. Nós não temos o direito de sonegar uma porçãozinha dessa misericórdia que nos alcançou para aqueles que estão caídos à beira da estrada. Então, que essa igreja seja essa igreja que é alcançada pela misericórdia e que estende essa misericórdia para abençoar outros. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado.